Então, bora lá. Começar por campo elétrico, certo? Vou dar uma ideia bem geral, bem simplesinha, para a gente entender o que seria um campo elétrico, certo? Bora olhar essa moça que está aí, ó. Vamos imaginar que ela vai passar muito perfume, certo? Ela vai encher de perfume ela. O que acontece? Se você chegar perto dessa pessoa, dessa mulher, você vai fazer o quê? Você sente o perfume dela, certo? A partir do momento que você vai se afastando dessa mulher, o que acontece? O cheiro, o aroma vai ficando mais fraco, certo? Então, o que acontece? Você vai se afastando até chegar a um ponto que você não sente mais o perfume dessa mulher, certo? Então, eu posso dizer, ó, que existe em volta dessa mulher uma região que você pode sentir o cheiro dela, você sente o perfume dela, certo? Então, eu posso dizer que essa região que está em azul é a região em que você é afetado, que você sente o cheiro dela, certo? Então, ó, se você estiver dentro dessa região, em qualquer parte, ó, em qualquer posição, são as posições que você sente esse perfume, certo? Se você estiver mais perto dela, você sente mais forte. Se você estiver mais afastado, você sente mais fraco, certo? Porém, o perfume dela independe se você está cheirando, se você está na região que você sente ou não. Porque é ela que está gerando essa região que possui esse cheiro, certo? Então, ó, por que eu fiz isso? Eu tentei fazer uma abstração do que a gente vai entrar agora. Vamos trocar essa mulher por uma carga elétrica, certo? Essa carga elétrica, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma região em que, se eu colocar uma outra carga elétrica, eu vou substituir o rapazinho por uma carga menorzinha. Então, se essa carga menorzinha estiver nessa região que é atuada pela carga maior, que a gente vai chamar essa carga menorzinha de carga de prova, que ela vai sentir essa presença da carga maior, o que acontece? Ao invés de sentir o perfume como o rapazinho sentia, essa carga menor, ela experimenta o quê? Uma força. Então, se essa carga de prova estiver dentro desta região que é gerada pela carga maior, ela sente uma força. Então, ó, não importa a posição dessa carga de prova, ela sempre vai sentir essa região. E a forma que ela sente essa região é a partir de uma força, certo? Porém, ó, essa região que é formada por essa carga maior independe da presença da carga menorzinha, certo? Essa região, que a gente vai chamar de campo, ela existe por causa de quem? Da carga maior, certo? Então, ó, essa parte em verde aí a gente pode chamar que seria o campo elétrico dessa carga. É o campo, é a região em que, se eu colocar uma outra carga, essa carga meio que vai sentir essa outra. E como é que ela sente essa outra carga? A partir de uma força, certo? Se ela estiver mais próxima da carga, ela tem uma força maior. Se estiver mais afastada, ela tem uma força menor, certo? Então, essa região aonde uma carga de prova, ela sente a carga de outra, é que a gente chama de campo elétrico, certo? Então, só a definição aqui mais conceitual, ó, a presença de uma carga elétrica que, em uma região do espaço, produz um campo elétrico em cada ponto dele. E a existência desse campo pode ser verificada através da força exercida em uma carga de prova Q, quando esta é colocada nessa região. Tá? Então, o que isso quer dizer? Ó? Eu tenho uma carga, certo? Essa carga Q positiva, e em volta dessa carga Q, ó, ela gera uma influência nessa região. Então, em qualquer ponto dessa região, ó, se eu colocar uma carga aqui, ó, em qualquer ponto, digamos que eu bote aqui, ou uma carga aqui, essa carga que eu coloquei, ela vai sentir a influência dessa carga maior. E como é que ela sente essa carga maior? A partir de uma força, certo? Essa força é que vai dizer, que vai nos proporcionar, nos mostrar que ali existe um campo elétrico. Então, ó, consideramos que a força elétrica que atua sobre a carga Q é devido à ação do campo elétrico e não à ação direta de Q sobre Q, certo? Então, essa força F que a carga Q pequenininha está sentindo não é em função da própria carga Q maior, em si em relação a quem?
ao campo elétrico que ela está gerando, certo? Então, essa força aqui é proporcionada pelo campo elétrico dessa carga maior. Então, ó, dizemos que em qualquer ponto do espaço em torno de que existe um campo elétrico criado por essa carga. Então, não importa a posição que eu coloque a outra carga, ó, seja aqui na posição P1, seja na posição P2, seja na posição P3, eu tenho uma influência do campo elétrico que é gerado por essa carga central, certo? E como é que a gente vai definir esse campo elétrico? O campo elétrico, ele é uma propriedade, ó, vetorial, certo? E o que é uma grandeza vetorial? Nós temos dois tipos de grandezas, ó. Nós temos as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Uma grandeza escalar é aquela grandeza que é definida por um único valor. Por exemplo, quando eu falo de temperatura, a única informação que eu preciso saber é o valor da temperatura, por exemplo, 35 graus Celsius. Em relação ao comprimento, eu só preciso de uma informação. Qual é essa informação? 2 metros. Em relação à massa, eu consigo definir a massa apenas por um valor, que seria quem? 8 quilos, certo? Então, uma grandeza escalar é definida apenas por um único elemento, uma única informação. Já em relação ao vetor, que no caso vai ser o nosso campo elétrico é um vetor, para que eu possa definir esse campo elétrico, eu vou precisar de 3 informações. Quais são as informações? É o módulo, a direção e o sentido, certo? Vetor, vocês viram lá no primeiro ano. Vocês deveriam ter visto que seria um vetor, mas não sei se lembra ainda, mas a gente vai ver o que é cada um dessas informações, certo? Então, vamos começar, ó. Vetor campo elétrico, que é o que a gente está estudando. Vamos começar pelo módulo dele. O módulo dele nada mais é do que a grandeza dele, certo? Por exemplo, ele está dizendo aqui, ó, o campo elétrico, certo, é definido por quem? Força dividido pela carga que está experimentando esse campo elétrico, certo? Esse Q aqui não é a carga que está gerando o campo elétrico, é a carga que está experimentando o campo elétrico, certo? Então, isso daqui é a carga de prova, certo? Que é aquela carga menorzinha. E aqui é a força que ele vai estar experimentando. Então, quando eu falar em módulo, é a quantidade, a grandeza do campo em si, seria o valor numérico do campo, certo? Por exemplo, eu tenho essa carga Q positiva. Então, ó, essa carga Q maiúsculo, ela está gerando um campo elétrico aonde? Nas posições P1, P2, P3, P3, em qualquer região que estiver em volta dele, certo? Então, ó, se eu coloco uma carga de prova, uma carga pequenininha aqui, essa carga vai sentir o campo elétrico gerado pela carga maior, certo? Então, quando eu calculo o campo elétrico, ó, esse valor de carga é o valor da carga que está sentindo o campo elétrico, certo? Então, ó, toda vez que a gente estiver calculando o campo elétrico, a gente precisa de quem? Da força em Newton e da carga em Coulomb, certo? Que a gente chega na unidade de campo elétrico. Ó. A unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. E o que é que significa esse Newton por Coulomb? Significa o quê? Que essa carga aqui, pequenininha, que eu estou colocando aqui, ó, o que ela vai sentir? Ela vai sentir uma determinada força por cada Coulomb que ela apresenta, por cada carga elétrica que ela apresenta, certo? Se eu disser que eu estou com, se aqui nessa região, nesse ponto, eu tenho um campo elétrico de 2 Newton por Coulomb, o que acontece? Eu estou dizendo que se essa carga tem 1 Coulomb, ela vai sofrer uma força de quanto? De 2 newtons, certo? Se eu tiver uma carga de 2 Coulomb, qual vai ser a força que ela vai sentir? Vai sentir o dobro, vai ser 4 newtons, certo? Então, se eu colocar 3 coulombs de carga, no caso, ela vai ter uma força, ela vai sentir uma força de 6 newton, certo? Então, é a força por carga que está disponível. Isso que a gente calcula o campo elétrico, certo? Então, quando eu falar do módulo do campo elétrico, nada mais é que eu quero saber o valor do campo elétrico, a quantização desse campo elétrico, certo?
O próximo, ó, é a direção do campo elétrico. Vamos observar aqui, ó. Na posição P1, o campo elétrico tá em que direção, ó? Ele tá na horizontal, certo? Já no ponto P2, o campo elétrico, a direção dele é na onde? Na vertical, certo? Então, quando a gente fala em direção, a gente está falando em horizontal, vertical. Eu posso dizer que ele está aqui a 45 graus em relação à horizontal. Então, isso é quando a gente fala em direção, certo? O próximo, ó, seria sentido. Se a gente observar agora, ó, no ponto P1 e no ponto P3, ó, vejam que eles estão na mesma linha. Eles estão alinhados, ó, o campo elétrico no ponto P3 e no ponto P1, certo? Esses dois campos elétricos, ele tem o quê? Ele tem a mesma direção. Porém, o que é inverso nele? O sentido, certo? Eles estão na mesma direção horizontal, porém o sentido é oposto. Enquanto no P1 o sentido do campo elétrico é para a direita, no ponto P3 o sentido do campo elétrico é para a esquerda, certo? Então eles têm a mesma direção, que é na direção horizontal, porém eles estão em sentidos contrários, certo? Então, ó, a direção e o sentido do vetor campo elétrico em um ponto são, por definição, dado pela direção e pelo sentido da força que atua em uma carga de prova positiva colocada no ponto. Então, vamos voltar aqui, ó. Eu tenho essa carga positiva e eu estou dizendo que esse campo elétrico, ele está apontando o quê? Está na direção horizontal e o sentido dele está para a direita. Certo? Mas como é que isso é definido, certo? A gente precisa entender como é que é isso definido. Ele está dizendo aqui, ó. Vamos considerar novamente essa carga que ela vai gerar um campo elétrico em volta dele, certo? Então, ó, para que eu possa definir a direção do campo elétrico, eu tenho essa propriedade. Foi definido um padrão para a gente considerar o campo elétrico. Então, ó, eu coloquei uma carga de prova positiva. Se eu tenho uma carga positiva, elas vão se atrair ou se repelir? No caso, como é sinal igual, elas vão se repelir, certo? Então, a tendência dessa carga pequenininha, ó, é que a força seja no sentido para a direita, certo? Então, ó, veja que vai atuar nessa carga positiva uma força para a direita. Então, eu vou definir que também o campo elétrico é para a direita, certo? O campo elétrico segue a mesma direção e o mesmo sentido da força de uma carga positiva, uma carga de prova positiva, certo? E se eu colocar agora uma carga negativa? Se eu colocar uma carga negativa e colocar uma carga de prova positiva, como elas têm sinais opostos, a força vai ser o quê? De atração. A carga positiva vai ser atraída pela carga negativa. Então, o campo elétrico também segue a mesma direção e o mesmo sentido, certo? E agora, vamos fazer a mesma coisa. Eu tenho uma carga positiva que vai gerar um campo elétrico. E agora, minha carga de prova não é mais positiva, ela é negativa. O que é que vai acontecer? Sinais opostos, elas se atraem, certo? Porém, o que acontece? O campo elétrico vai ser oposto. Por quê? Porque, por definição, o campo elétrico é dado pela carga de prova positiva. Como eu estou com uma carga de prova negativa, o campo elétrico é oposto ao sentido da força, certo? Aqui, ó, uma carga negativa gerando um campo elétrico e a minha carga de prova agora é negativa. O que acontece? Sinal igual, elas vão se repelir, certo? Então, vai gerar uma força para a direita. Como a carga de prova é negativa, então o campo é inverso. Ó. Ele vai estar na mesma direção, porém no sentido oposto, certo? Então, só resumindo aqui, ó, dando uma revisão geral aqui. Ó. Quando eu tenho uma carga
positiva, essa carga positiva vai gerar um campo elétrico em que a direção dele está saindo da carga. Ó. Veja que ele está todos indo em direção oposta à carga, certo? Esse é o sentido do campo. Se eu tiver uma carga negativa, essa carga negativa vai gerar um campo elétrico atraindo o campo, certo? A direção dele é atraindo no sentido da carga, certo? Então vamos resumir. Numa carga positiva, as linhas de campo elétrico estão saindo da carga. Numa carga negativa, as linhas de campo elétrico estão entrando na carga, certo? Então, ó, vamos lá. Sendo F uma força de módulo força elétrica que atua uma carga de prova Q, colocada em um ponto no espaço, o vetor campo elétrico nesse ponto tem uma intensidade obtida pela relação. Então, é só resumindo o que a gente viu anteriormente. O campo elétrico é definido por quem? Pela força dividido pela carga de prova, certo? Em relação à direção e o sentido, o que acontece? A direção do campo elétrico sempre é para dentro da carga se a carga for positiva e para fora se a carga for negativa, certo? Em relação à carga de prova, ó, se eu tenho uma carga de prova positiva, o campo elétrico e a força têm mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, o campo elétrico e a força têm sentidos opostos. Em uma carga positiva colocada em um ponto onde existe um campo elétrico, tende a se deslocar no sentido desse campo, e uma carga negativa tende a se deslocar em sentido contrário ao do campo. O que isso quer dizer? Ó? Vamos voltar àquela figura que nós temos. Ó. A gente já sabe que se a partícula é positiva, ela gera um campo elétrico com os raios de campo elétrico saindo da partícula. Se for negativo, as partículas, os raios do campo elétrico vão estar entrando na carga, certo? Mas agora ele quer dizer o que em relação ao movimento? Ó. Eu tenho uma carga positiva gerando um campo elétrico, e eu coloco uma carga também positiva no campo elétrico. E o que acontece? O movimento dessa partícula, a tendência dela é o quê? Ó? Seguir a direção do campo elétrico. Por que isso acontece? Porque as duas cargas são positivas, eu tenho uma força de repulsão, e como a gente, pela definição, o campo elétrico é definido por uma carga positiva, então ele segue o caminho do campo, certo? Só que ao invés de eu tiver agora uma carga positiva, eu tenho uma negativa. Ela faz o inverso, porque agora eu tenho uma carga positiva e uma negativa. Então o sentido de movimento dela é oposto ao campo elétrico, certo? E agora considerando uma carga negativa gerando um campo. Se eu tenho uma carga negativa, ao colocar uma carga de prova positiva, ela vai ser o quê? Atraída, então ela segue o mesmo sentido do campo elétrico. Se a carga for negativa, ela vai contra o campo elétrico. Eu falar mais devagar. Certo. Quer que eu volte? Não. Ó, já até acabei. Ó. Dúvidas? Ô, professor. Oi. Deixa eu ver se eu entendi. Nessa questão do movimento, é como se fosse de acordo com os princípios da eletrostática. Se tá os dois sinais iguais, elas se repelem. Se tá os dois sinais opostos, elas se atraem. Mas naquele primeiro exemplo, vamos tirar o movimento de lado. Naquele primeiro exemplo, volta os slides, volta para eu dizer. Não, mais menos. Aí. Se a carga está negativa, no vetor campo elétrico, se a carga está negativa, ele vai se atrair. Então, no caso, não estou considerando a carga de prova, só estou considerando a carga do campo, é isso? Presta atenção. Quando a gente falar em campo elétrico, a gente não está falando da carga do campo. O campo não tem carga, digamos assim, certo? Ele é só uma região que influencia uma outra carga. Então, o que acontece? O campo elétrico, quando a gente fala aqui, é só para a gente entender a direção do campo elétrico. E o que é que define a direção do campo elétrico? Eu vou saber a direção do campo elétrico a partir de uma carga de prova positiva, certo? O que acontece?
Se eu boto uma carga positiva aqui, ó, qual vai ser a direção da força dela? Vai ser oposta, porque o campo é positivo e a carga vai ser positiva. Então ela vai para o lado oposto. Isso, ó, como a carga que está gerando o campo é positiva e ela também é positiva, é uma repulsão, certo? Então a força dela é saindo dessa carga. Então isso diz o quê? Como a força é saindo, o campo também é saindo, certo? Se eu colocar agora uma carga negativa, o que acontece? Qual vai ser o sentido dessa força agora? Elas vão se atrair, porque Elas vão se atrair. Mas o que acontece? A direção do campo não muda. A direção do campo vai continuar no mesmo sentido, certo? Porque quem define a direção do campo é quem? É a carga positiva. Ah, bom, então entendi. Então sempre quem vai definir vai ser a carga positiva. Se ela é Isso. positiva, ela vai se repelir. Mesmo tendo uma carga negativa, ela vai se repelir. Mas veja aqui, ó. A direção do campo elétrico é dada pela força, o que acontece com a força de uma carga positiva, certo? Então, por isso que a força está na direção, está indo para a direita, então o campo também é para a direita. Então, eu já defini que o campo elétrico de uma carga positiva é sempre saindo da carga, certo? Quando eu coloco uma carga negativa, a força eu sei que é contrária, porque elas são sinais opostos, mas o campo elétrico continua sendo na direção, saindo da carga, certo? Aí o que acontece? Na carga negativa aqui, na negativa, o que acontece? Na negativa, para que eu descubra qual é o sentido do campo elétrico, eu vou colocar uma carga positiva. Eu coloquei essa carga positiva só para fazer o teste. Como a carga é positiva e o sinal é negativo, elas vão o quê? Se atrair, certo? Então a força é de atração. Se a força é de atração, o campo também é nesse sentido, nessa direção. Isso é definido pela carga positiva. Mas se eu colocar uma negativa, o que vai acontecer? Qual vai ser o sentido da força agora? Vai ser o oposto. Vai ser o oposto. A força é oposta. Mas quem define o campo foi a carga positiva. O campo continua sendo no sentido da carga negativa. Certo? Ah, bom, entendi agora. Então sempre eu tenho que trabalhar com carga positiva. Negativa pode ser que esteja no exemplo, mas não para definir o campo, definir sim a força. Isso. Para definir a direção de um campo elétrico, eu preciso de uma carga positiva, uma carga de prova positiva. É ela que vai definir a direção do campo. Certo? Aí quando eu boto uma negativa vai ser o oposto, porque uma é o oposto da outra. Certo? Mas a direção do campo, o que eu tenho que colocar de prova ali é uma carga positiva. Mais dúvidas? Podem, vão fazendo as anotações, viu? Gente, Ô, professor. Oi, diga. No caso, o campo não tem carga, né? Não. O campo tá lá, certo? O que é que vai acontecer? Se eu Só colocar que muda uma do campo é a direção, né? Isso, a aqui carga está não definindo tem, a não. direção dele, isso. Por isso que eu botei As anotações a gente passa limpo para enviar para o senhor, não é melhor não? Não, você faz no caderno, aí você escolhe. Ou você digita lá no formulário, ou você manda a foto. Eu quero a anotação mesmo, crua do jeito que tiver. O professor, volta nos primeiros slides que tinha aquela formulazinha que parece que era F dividido por Q. Aí, né, nessa mesma. Aí, o único cálculo que tem nesse assunto só é esse. Por enquanto, calma. Certo. Vamos devagar. Certo? Rayane, a carga negativa. O que é que tem a carga negativa? O que acontece? Deixa eu tentar explicar de novo. Deixa eu pegar um slide vazio aqui. Deixa eu ver. Esse aqui que está mais vazio, certo? Esquece isso aqui por enquanto. Vamos observar. Eu vou botar uma carga aqui, certo? Vamos dizer que essa carga é positiva.
Essa carga positiva, o que acontece? Ela vai gerar em volta dela um campo elétrico, certo? O que é esse campo elétrico? É uma região que acaba afetando outra partícula, certo? Por exemplo, se eu pegar uma partículazinha aqui, ó, vou pegar outra partícula, digamos que é uma partícula positiva, certo? Se ela estiver dentro do campo elétrico, ela vai sentir o quê? O que ela sente? Aí, digam aí, quem lembra? O que acontece com uma partícula quando ela entra em contato do campo do outro? O que ela sente? Isso, ela vai... Ah, atração? Sente Não. uma força. Vai sentir uma força. No caso, vai ser uma força de atração ou repulsão? Repulsão. De repulsão. Então, ó, ela vai sentir essa força de repulsão. Ela só sente essa força por quê? Porque ela está dentro do campo elétrico que foi gerado por essa carga do meio, certo? Se essa carga aqui... Professor, Oi, diga. Então é a assim, carga de cargas repulsão, porque a carga maior positiva é de positiva repulsão. e a de prova é positiva também. Aí por isso que é repulsão. É isso? repulsão porque as duas têm o mesmo sinal. As duas são positivas. Se as duas fossem negativas, também seria repulsão. Porque são iguais os sinais, Os sinais são iguais, isso. certo? Diga, Everson. Quando a carga é positiva, aí é repulsão. E quando é negativa é atração. Não, eu acabei de dizer, ó. Ela está se repelindo por quê? Porque essa é positiva e essa é positiva. Sinais iguais, elas se repelem. Se eu tivesse aqui, ó, uma carga negativa, essa carga negativa gera uma região de campo elétrico. Se eu botasse aqui uma carga pequenininha negativa, o que aconteceria? Essa carga pequena negativa, ela recebe, ela sente uma força de repulsão também. Ela vai receber uma força de repulsão, porque elas são sinais iguais. Sinais iguais se repelem, certo? Se agora acontece o quê? Deixa eu apagar aqui. Se eu tenho uma carga positiva. Essa carga positiva gera uma região de campo elétrico, certo? Ela gera uma região de campo elétrico. Se eu coloco outra carga positiva dentro dessa região de campo elétrico, o que acontece? Como elas são sinais iguais, elas vão se repelir. Então, essa carga de azul, ela vai sentir uma força de repulsão, ó, que ela vai sentir uma força que afasta ela. Mas se ao mesmo tempo, ó, e se agora eu colocar uma carga negativa dentro do campo elétrico dela? Como elas são sinais opostos, ela vai sentir uma força de quê? De atração, uma força no sentido da carga. Nesse caso aqui, ó, a força azul tem uma direção diferente da força vermelha, certo? Veja aqui, ó. O que é a mesma direção, ó? Eu boto essa força vermelha para a direita e vou botar uma força verde, ó, para a esquerda. Elas estão na mesma direção, que seria a direção horizontal. Porém, elas estão em sentidos contrários. A vermelha está para a direita e a verde está para a esquerda. Certo? Isso é a diferença de direção e de sentido. Então, é sinais contrários, direções opostas ou não? Você está misturando as coisas, certo? Quando eu falar de direções opostas, vamos por partes, calma, estão misturando as coisas. Vamos prestar atenção, vou de novo. Vou ter uma carga positiva, certo?
Ó, observou uma carga positiva. Essa carga positiva, ela gera uma região, ó, em volta dela, que... Eita. Peraí. Ô, professor, Oi. quando os sentidos são opostos, eles têm tipo assim, têm a mesma direção, né? Não necessariamente. Se eles estiverem na mesma direção, eles podem estar em sentidos iguais ou sentidos opostos, depende da situação. Ok, obrigada. Então, ó, eu tenho essa carga positiva e essa carga positiva gera um campo elétrico, certo? Para que eu possa testar a existência ou não desse campo elétrico, o que que eu preciso fazer? Eu preciso colocar uma cargazinha dentro dele. O que acontece? Como essa carga pequena é positiva e a carga que está gerando o campo elétrico é positiva, o que acontece com elas duas? Sinais iguais, elas se repelem, uma empurra a outra. Então, o que é que vai acontecer? Essa carga pequenininha em vermelho, ela vai sentir uma força, o quê? Puxando ela para fora. Certo? Então, essa é a força que está empurrando ela para fora. Nessa direção. O que acontece? Pela definição de campo elétrico, para que a gente possa definir a direção do campo elétrico e o sentido do campo elétrico, o que acontece? Eu vou me basear pela força de uma carga positiva. A carga positiva aqui não está com uma força em direção, em sentido oposto à carga verdezinha aqui? Então eu vou definir que também o campo elétrico também está nessa direção. Está na mesma direção e no mesmo sentido da força. Então, cargas negativas ou positivas estabilizam o campo, fazendo assim com que a carga contrária seja repelida. Depende da carga que você está colocando. Isso aqui está acontecendo porque eu botei uma positiva, certo? Se eu colocar uma carga negativa agora, vou botar uma carga negativa aqui, ó. O que é que vai acontecer com essa carga negativa? Os sinais delas não são opostos? Então, se sinais são opostos, elas vão se atrair. Então, essa carga azul vai sentir uma força de atração, ó, uma força puxando ela. Certo? Isso eu estou falando em força. Cargas negativas ganham mais carga? Não, não necessariamente. O que define é a quantidade de carga dela. A gente não está colocando valores nas cargas por enquanto, certo? A gente está falando só em direção e sentido de forças e definindo o campo. Eu estou sentindo que o negócio está bem bagunçado. Espera aí, vamos fazer o seguinte. Volta tudo. Bora começar de novo. Ih, dá tempo? Não sei se dá tempo. Não, não dá. 9h25, já acabou. Pronto. Então vamos fazer assim. Amanhã eu vou dar essa aula de novo, certo? A gente vai falar sobre isso de novo e mais devagar. Agora vocês vão fazendo as perguntas à medida que eu for avançando, para a gente poder ir todo mundo acompanhando junto, certo? E chega o horário, viu? Oi, David, diga, David. Quando eu fui enviar o arquivo, só pode enviar uma folha. E como eu fiz de forma desorganizada, eu fiz em 1,5. Mande uma foto grandona dos dois. Tem nada não. É só para saber que vocês fizeram mesmo, que vocês estão acompanhando. O professor, aí no caso é para mandar agora a anotação, né? Quando Isso, manda agora lá no formulário. Vou mandar o link de novo. Ok. Então amanhã tentem chegar um pouquinho mais cedo para a gente pegar o assunto todo de novo e com mais calma, certo? Aí vocês vão perguntando ao longo do processo para todo mundo acompanhar junto. Já Mas enviei, é mais fácil do que agora. parece, viu? Oi, diga, Bruno. Já enviei agora, professor, as anotações. Digitei todas. Certo. Só uma dica, tá? Se alguém for tentar, não leia o livro de vocês sobre esse capítulo, que ele é mais complicado, certo? Ele pode acabar dando mais dúvidas do que ajudando. Eu vou mandar um outro texto que é mais simples de entender isso, certo? Eu achei o livro de vocês
a leitura mais complicada explicando esse negócio de campo elétrico de posição. Quem não terminou, Vanessa, tem mais uns 10 minutinhos para mandar aí, viu? É só para você mandar o que você escreveu, não precisa organizar, não. É só para saber que você está acompanhando a aula, que você está prestando atenção, certo? Porque a gente sabe que tem gente que está online, mas só liga, só fala o contato. Engraçado, que às vezes eu desligo a aula acaba, passa meia hora e ainda tem gente na sala. Às vezes dormiu e foi-se embora e esqueceu de desligar. O senhor vai Não mandar tô alguma conseguindo coisa? abrir o link não, professor. Manda de novo aí, que tá já mandaram aqui. 3 pessoas já mandaram. Já recebi de Caio, de David e de Bruno. Eu ia mandar, mas não tá querendo abrir. Eu faço o quê? Vou mandar um e-mail para você mandar então. Professor, chegou aí o meu, por Manda favor. aí. Deixa eu ver aqui. Não é esse site apareceu aqui. Já chegou de Caio, David, Bruno, Maria Rayane Ferreira, Tainá, Maria Siqueira. Que horas é a aula amanhã, professor? 11h15. Manda um e-mail aí, professor. Manda um e-mail aí. Professor, envia um link de novo, porque eu não tô O senhor vê conseguindo que eu abrir faço as também, coisas. não. Depois não É que fica eu já me mando, tá? julgando Um aí, de cada vez. dizendo que eu não faço nada. Ô, professor, Oi. eu mandei, chegou aí, né? Peraí que eu já vou ver a lista de novo aqui. O ruim é que não dá pra mandar as duas imagens, porque a minha também pegou do outro lado da folha. Tira uma foto grande dos dois. Não dá não, professor. Dá sim. Ah, não. Paulo é teimoso, viu? Eita benção. Tomara que morra cedo. Eita, eu brincando, professor. Oi, quem fala vai primeiro, viu? Antes Paulo do que qualquer um de nós. E eu vou no de vocês e ainda levo um livro de física para vocês levar junto, viu? Em vez de flores, vai ser um livro de física. Quero morrer Mas pra estudando. mim, professor, eu aceito. Olha aí o e-mail, para quem não conseguiu, manda uma foto pelo e-mail, certo? Mas pra mim, professor, livro de física eu aceito. Peraí. Agora, professor, se for inventar de bater as botas, tem que ser em um período que a escola esteja dando aula, viu? Então, por isso, Comprar essa pra você, Bíblia eu já me do Teste, eu vacinei. gostei. O problema é vocês, te vira agora. Se vocês morrerem, deixem para morrer em setembro, tá? Que eu acho que a aula volta em agosto, setembro. Tamo lascados. Eu já tô vacinada, te vira agora. Hein, Bruno? Praça dessa blusa do PSG que eu gostei dela. Eu comprei essa blusa mês passado. Em Cachoeirinha. Na feira? Sim, no meio da feira. Eu já recebi, ó, de Caio, David, Bruno, Maria, Valeu. Rayane, Tainá, Maria Siqueira, Cecília, Jeane, Samara, Moraes e Luísa Macedo. O senhor vai mandar alguma atividade depois, quando terminar o assunto com prazo ou não, sobre esse assunto? Eu vou mandar amanhã. Não, Bruno. Não adianta Não eu pergunta mandar não, hoje, meu tá meio Deus. confuso, né? Paulo já é desse jeito. Aí se ficar perguntando, é pior. Poxa, Não, amanhã tem. Eu vou tô passar sentindo pro falta final de semana. Eu tô sentindo falta de cálculo. O cálculo é tão bom. Olha aí. Bruno, para, pelo amor de Deus. Eu vou deixar Ô, para você professor, se aí o divertir no professor final de faz assim, semana. Oi, diga, Maria Cecília. faz um provão e entrega só a Bruna e deixa a gente de fora. Que só ele quer cálculo. Por mim, Mas Deus me livre. no fundo, vocês querem também. Verdade, verdade. Não. O homem já é complicado. E se a pessoa incentivar, é pior. Vou preparar uma lista especial para vocês para as férias. Realmente. Né? Vanessa, Não, professor, acabou de as chegar. férias já Vanessa e começam Maria assim. Eduarda. Estão por dentro da aula todinha. Deixa eu ver quem mandou mais. Fernanda Aparecida não chegou, não.
Eu acho que é a primeira aula que eu assisto de Paulo esse ano. Online. Vai ter chamada, Giane, a chamada é a sua tarefa que você envia. Quem já mandou pode sair, certo, pessoal? E não esqueçam de voltar amanhã às 11h15. Voltem no horário para a gente poder começar todo mundo alinhado e aproveitar bem o horário, certo? Enviei por e-mail, certo? Deixa eu ver quem mandou e-mail. Tchau, professor. Tchau, até amanhã. Carla, acabou de chegar o e-mail. Bota Maria- o slide lá depois, professor, para nós. Bota, eu vou colocar amanhã na aula. Quando eu colocar a aula amanhã, eu já boto tudo. Tá certo. O e-mail também. Já chegou o meu, professor? Deixa eu ver. Olha aí, chegou o meu, Não, professor. por favor. chegou só o de Carla só. Eu mandei agora. Acho que demora um pouquinho. Bora esperar um minutinho pra ver se vai. Chegou ainda não, Elson. Oxi. Qualquer coisa tu tenta mandar novamente, certo? Dá uma olhada nos teus e-mails que foram enviados, aí tu Beleza. bota para reenviar. E vê se não chegou nenhum e-mail de volta. Porque se você mandou no endereço errado, ele volta. Uhum. Então tá bom, se eu vou desligar a aula, até amanhã, viu? Até amanhã.